paz. Amém, igreja? Vamos, nesta manhã, meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para que nós possamos fazer a nossa leitura. Se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos falar sobre uma passagem muito conhecida, os dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém? Até aí, irmãos. Vamos orar novamente. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia. Te agradecemos pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. E nós, nesta manhã, ó Pai, desejamos ardentemente ouvir a tua voz através da tua santa palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor venha, através da tua palavra, frutificar o teu poder e os frutos do teu Espírito em nossos corações. Que todo pensamento contrário, que tudo aquilo que venha tirar o nosso foco, nos deixar distraídos, caia por terra, e que possamos prestar exclusivamente o culto ao Senhor, e que o seu nome seja louvado, engrandecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre essa passagem, esses 2 discípulos no caminho de Emaús. Texto muito conhecido. E aqui a palavra nos fala acerca de 2 homens, 2 discípulos de Jesus. 2 homens, irmãos, que
acompanharam todo o ministério de Cristo aqui na terra. Eram 2 discípulos. Eles viram, eles contemplaram os feitos que Jesus realizou. Esses 2 homens viram com certeza Jesus expulsando os demônios. Esses 2 homens, esses 2 discípulos, eles viram Jesus dando vista aos cegos. Eles viram Jesus curando os paralíticos. Com certeza esses homens também contemplaram o poder de Jesus sobre a natureza, quando Ele deu ordem ao vento, ordem ao mar. Eles também ficaram sabendo que Jesus andou sobre as águas. Esses homens acompanharam o ministério de Jesus. Eles viram os feitos, os milagres. Eles viram Jesus ressuscitando os mortos. Esses homens também contemplaram a multiplicação dos pães. Esses homens têm algo que realmente os encoraja a crer que Jesus verdadeiramente era o Messias. Porque afinal, eles contemplaram tudo isso. Eles viram como Jesus abraçava os excluídos. Eles viram Jesus se assentando à mesa com pecadores e com publicanos. Os excluídos Jesus abraçava. Os enfermos Jesus curava. Aqueles que eram mal vistos pela sociedade, Jesus dormia na residência desses. Esse era Jesus. E esses 2 discípulos puderam contemplar todas essas maravilhas. Puderam ver, puderam contemplar. Eles tinham algo em seu coração, que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, que Jesus realmente era o Messias, era o escolhido, era o libertador de Israel, porque conforme os feitos de Jesus eram realizados, a fama dele crescia. E multidões o seguiam, multidões o oprimiam, porque Jesus cada vez mais ficava famoso e conhecido pelos seus feitos, pelos seus milagres, por tudo aquilo que ele vinha fazendo em seu ministério terreno. E isso, irmãos, foi criando cada dia mais uma expectativa no coração daqueles homens. A expectativa era que realmente nós estamos seguindo o profeta certo, nós estamos seguindo o Messias, o ungido. É Ele que vai nos livrar do jugo de Roma. Esse realmente é o Filho de Deus. Certa vez, a palavra nos fala que Jesus perguntou aos seus discípulos: olha, quem a multidão diz que eu sou? Então alguns disseram: olha Jesus, alguns estão falando que tu és João Batista, outros estão falando que você é Elias, outros Jeremias. Pedro então se levantou e falou: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa era a certeza daqueles discípulos, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus não era simplesmente um profeta, mais um profeta. Não, Jesus era o Cristo, Jesus era o Filho do Deus vivente, o Filho do Deus vivo, aquele que realmente veio e estabeleceria o reino de Deus aqui nessa terra. Essa era a esperança daqueles homens, essa era a expectativa desses 2 discípulos. E a palavra nos fala então que Jesus, ele cada vez mais se aproximava de Jerusalém, e quando chegou lá, ele entrou no templo, ele expulsou os cambistas, ele operou milagres em Jerusalém, ele ressuscitou Lázaro. Enfim, irmãos, os discípulos olhando tudo aquilo, falavam: nós estamos no caminho certo. Nós estamos seguindo o Cristo realmente, é Ele. Só que em Jerusalém, de forma repentina, a mesma multidão que o adorava e que o seguia, agora o crucificam. A mesma multidão que o adorava e o seguia, agora pede para que Jesus seja crucificado. E ao invés de recebê-lo e de coroá-lo como rei, Jesus é pendurado em um madeiro. E ele é morto, e ele é crucificado, e ele é cuspido, e ele é blasfemado, e Jesus agora está lá, pendurado entre o céu e a terra, morto. E é nesse momento, e é nesse cenário, e é nesse quadro que esses 2 discípulos estão inseridos. Agora, para aqueles 2 discípulos, irmãos, não há mais redentor, não há mais redenção, não há mais salvador, não há mais salvação. Jesus está morto. Jesus foi crucificado em um madeiro como um malfeitor, como um bandido. E eles agora então resolvem pegar tudo o que eles têm,
e eles descem, eles vão embora, eles voltam para Emaús. O desejo deles agora é voltar para a velha vida, é voltar para o seu mundo, é voltar para a sua vidinha, para o seu mundinho. Por quê? Porque Jesus está morto. Pensávamos que Ele era o Messias, pensávamos que Ele era o Cristo, pensávamos que Ele iria nos libertar, que ia tirar Israel do jugo dos romanos, mas não, Ele foi morto, Ele foi crucificado, Ele foi blasfemado, Ele não é o Cristo, Ele é simplesmente mais um profeta. Vamos embora. Vamos voltar para a nossa vida, para a nossa velha vida, para as velhas práticas. E esses dois discípulos então, irmãos, são acometidos de uma tristeza profunda, de um medo. As suas expectativas foram frustradas. E agora eles voltam para Emaús. Eles tomam um caminho para voltar para a sua velha vida, para as suas velhas práticas. E no versículo de número 15... do texto que nós lemos, nos diz que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E aqui eu aprendo algo muito importante. Todo mundo aqui, em algum certo momento, já passou ou já enfrentou uma grande decepção. E é natural, eu consigo entender a decepção e a tristeza que esses dois discípulos enfrentaram. É natural, irmãos, no momento de decepção, de abatimento, você dizer: olha, eu não quero saber de mais nada, eu vou largar tudo, eu vou voltar para a minha velha vida, para as velhas práticas. Eu consigo te entender. Você quer desistir, você quer abandonar o Evangelho, porque aquilo que você pensou, aquilo que você idealizou, não se concretizou da forma que você imaginava. E por muitas vezes isso nos acomete de uma tristeza, de uma decepção muito grande. E você acha que Deus não está vendo as suas lutas, que Deus não está vendo os seus sonhos, que Deus não está olhando para você, que Deus não te conhece. Mas quando eu vejo o versículo de número 15, eu aprendo algo maravilhoso. Por mais que você queira desistir de Deus, Deus Ele não desiste de você. Por mais que você queira voltar a Emaús, as velhas práticas, voltar e pegar o caminho de volta para o mundo e viver conforme aquilo que lhe apraz, eu quero dizer para você que Jesus está contigo. Jesus, Ele não desiste de você. Aqueles dois discípulos estavam tomando o caminho para Emaús, e a palavra nos fala que Jesus se aproximou deles. E eles não conseguiram identificar que era Jesus, mas Jesus estava ali. Talvez você esteja passando um momento de forte decepção. Talvez o problema, essa decepção, talvez isso que tenha afligido a sua vida, tem te deixado entristecido e você não consegue enxergar. Mas Deus está presente. Deus está ali, sabe por quê, irmãos? Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Aqueles discípulos não conseguiam enxergar, mas Jesus estava ali. E em 2 Reis, capítulo número 6, versículo número 15, nos fala sobre o profeta Eliseu. O texto nos diz que o rei cercou toda a cidade. A cidade estava cercada. O servo do profeta Eliseu acordou e falou assim: Eliseu, nós vamos perecer, porque os nossos inimigos nos cercaram, nós vamos morrer. Eliseu então olhou para aquele servo dele, orou a Deus e disse: Senhor, abra os olhos deste meu servo, para que ele possa ver, para que ele possa enxergar que maior é o exército que está conosco. E quando Eliseu ora, os olhos daquele servo são abertos, ele consegue ver um exército numeroso de fogo, de carruagens, de cavalos de fogo que estava ali. O servo não conseguia ver, porque ele estava focado nos problemas, porque ele estava focado no medo, ele estava focado em outra situação. Mas Eliseu orou, os olhos dele foram abertos e ele conseguiu enxergar aquilo que o profeta estava enxergando. Eu quero dizer para você nesta manhã: não foque no problema. O problema vai roubar de você a sua paz, o problema vai roubar a sua visão.
Não foque no problema, não foque na decepção, não foque na dificuldade. Eu quero dizer para você focar em Jesus. Por mais que nada aparentemente esteja dando certo, foque em Jesus. Porque no momento certo, na hora certa, os seus olhos vão se abrir e você vai conseguir enxergar a mão de Deus sobre a sua vida. E o texto então nos fala que Jesus estava com aqueles dois homens, caminhando com eles. E no versículo de número 17, há um diálogo agora entre Jesus e aqueles dois discípulos. E Jesus faz uma pergunta que chega a ser irônica, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Em outras palavras, Jesus está perguntando, qual é a notícia que tem afligido o seu coração, o coração de vocês? Qual é a notícia que tem entristecido vocês? E aqueles dois homens então começaram a explicar para Jesus tudo o que havia acontecido. Eles disseram, olha, porventura tu não sabes, tu és o único aqui que não conhece o que aconteceu, não está sabendo da notícia que Jesus, um profeta, um homem poderoso em palavras e em obras, foi entregue às nossas autoridades e o crucificaram, e nós acreditávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. Só que agora ele foi morto, ele foi pendurado no madeiro. Não temos mais expectativas, não temos mais sonhos, não temos mais esperança. Porventura, você não sabe? A notícia, irmãos, que desanimava aqueles dois discípulos, era a notícia de sexta-feira, sobre a morte de Jesus. Só que Jesus ele tinha uma notícia atualizada para dar para aqueles dois homens. A notícia que Jesus tinha era de domingo pela manhã. Domingo bem cedinho. E a notícia é que Jesus, sim, ele foi morto, ele foi crucificado como um cordeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou como um leão da tribo de Judá, e ele rugiu de dentro para fora, e o sepulcro se abriu, e a morte não venceu, o pecado não o segurou, e ele hoje vive e reina para sempre. A notícia que Jesus tinha para dar para aqueles homens não era sobre a morte dele, mas sobre a sua ressurreição. Eu quero dizer para vocês esta manhã, a última palavra para a sua vida não vem de homens, a última palavra para a sua vida vem de Deus. Você pode até ter recebido uma notícia ruim, meu irmão. Às vezes você recebeu a notícia de uma enfermidade, o médico dizendo que não há cura, que não há jeito. Talvez o desemprego bateu na sua porta, talvez o patrão te chamou na sala e dispensou os seus serviços devido à pandemia, e essa é a última notícia que chegou até você, e essa última notícia tem afligido a sua vida, tem te deixado para baixo, desanimado, mas eu quero dizer para você que a última notícia vem da parte de Deus. A última notícia nunca vai ser sobre a morte, mas a última notícia para nós sempre vai ser sobre a ressurreição de Jesus. E todas as vezes, irmão, que alguma decepção, alguma notícia ruim chegar, e vai chegar durante essa caminhada, muitas notícias ruins vão chegar até nós, para nos entristecer, para nos lançar para baixo. Eu quero que você lembre disso, que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos e ele vive. E se ele vive, meu irmão, há esperança para você. Se ele vive, há esperança para mim. Essa é a última notícia. É a notícia que Jesus agora transmite para aqueles homens. E essa é a notícia que tem que queimar em nosso coração. Porque, irmãos, se nós não cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu quero usar aqui as mesmas palavras do apóstolo Paulo: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porque se não cremos que Jesus ressuscitou, o Evangelho não tem poder, o Evangelho não tem valia, o Evangelho serve somente para este mundo, mas nós não vivemos com os olhos fixados nas coisas terrenas. O nosso coração e o nosso desejo, e o Evangelho é poderoso para salvar o homem do lamaçal do pecado. E é por isso que nós cremos na ressurreição, porque o Evangelho é sobre a ressurreição de Jesus, é sobre aquele que veio e venceu a morte, e venceu o pecado, e morreu no nosso lugar para nos dar vida. Então, todas as vezes
que uma notícia ruim chegar até você. Tu pode sim até ficar desanimado, é natural do homem, mas entre no seu quarto, feche a porta e ore a Deus, que você vai ver que o Espírito Santo vai trazer alegria no seu coração e vai te lembrar: olha, meu filho, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e se eu venci, você também vai vencer em nome de Jesus. E Jesus então começa a conversar com esses discípulos. E no versículo de número 25, nós vamos ver que Jesus diz assim para aqueles dois homens: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e em todas as Escrituras. Agora Jesus começou a explicar para aqueles dois homens, começou a ensinar através das Escrituras que era necessário Cristo padecer, que era necessário acontecer tudo aquilo que aconteceu. E o que me chama a atenção, irmãos, é o versículo de número 27, que ele diz que começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele. Dele quem? Jesus, em todas as Escrituras. E aqui nós temos que aprender algo. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Ele. O Evangelho não é sobre como você vai conseguir ter o seu carro novo. O Evangelho não é sobre como você vai conquistar bens nesta terra. O Evangelho não é sobre como você vai ter uma vida feliz e próspera. O Evangelho não é sobre como você vai conseguir vencer financeiramente aqui neste mundo. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho é sobre Cristo e este crucificado. E o Evangelho tem sido deturpado. Nós estamos tendo uma visão muito errônea do Evangelho e das Escrituras, achando que as Escrituras falam sobre nós, fala de como nós somos bons, de como Deus nos ama, e de como nós vamos alcançar, e de como nós vamos ter. Não, irmãos, nós estamos enganados. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre a sua morte, a sua ressurreição. O Evangelho é sobre a sua graça, sobre a sua misericórdia, sobre o seu amor incondicional, sobre os seus atributos, sobre todo o seu poderio, a sua majestade, a sua santidade. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho não fala sobre mim, não fala sobre você. O Evangelho fala sobre Cristo, fala sobre o seu amor, fala sobre a sua graça, fala de como Ele se esvaziou de sua glória e veio para este mundo e morreu e padeceu em nosso lugar. E essa morte foi morte de cruz. Nós temos que entender isso nessa manhã. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Jesus. De Gênesis a Apocalipse vai falar sobre Jesus. Vai falar sobre a sua graça. Vai falar sobre esse amor que nos constrange. Vai falar sobre esse cuidado. Vai falar, é tudo sobre Ele, irmãos, como disse o salmista. Não é nada sobre nós. Não é nada sobre nós. No versículo então de número 28, a palavra nos fala que eles estavam se aproximando do povoado na qual estavam indo, e Jesus fez como quem ia adiante. Só que os discípulos insistiram e disseram: olha, fique conosco, já é tarde, venha, fique com a gente. E Jesus então aceitou aquele pedido, adentrou, e ali eles estavam à mesa, e Jesus então ele pegou o pão, o partiu, deu graças, e entregou para os discípulos, e ali eles cearam. E quando ele partiu o pão, os discípulos, a palavra nos fala que os olhos deles foram abertos, e eles conseguiram identificar que
aquele homem que caminhava com eles durante todo aquele percurso, era Jesus, era o Cristo, era o Messias que havia sido crucificado. E naquele exato momento, então, Jesus, ele sumiu de forma repentina. E um olhou para o outro e disseram: você notou que enquanto ele nos falava, o nosso coração queimava, o nosso coração se enchia de alegria, enquanto ele expunha as Escrituras, enquanto ele falava acerca das Escrituras, o nosso coração queimava. E os discípulos começaram a conversar. E agora, irmãos, não há mais tristeza, não há mais medo, não há mais decepção no coração daqueles discípulos. Eles agora estão com o coração queimando. E queimando por quem? Queimando por Jesus. Mas por quê? Porque a palavra foi exposta, porque a palavra foi pregada com fidelidade e com clareza. E aqueles dois homens agora têm um coração tomado não pelo medo, não pela decepção, não pela angústia, mas o coração deles foram tomados de imensa alegria, de desejo, de fervor espiritual. E eles saem dali agora com o coração transbordando de alegria, irmãos, porque a palavra lhes foi pregada. E eu quero dizer para você que o remédio para o seu coração, para que essa decepção, esse medo venha cair por terra na sua vida, não é você fazer um curso qualquer, não é você procurar médicos, não, nada disso vai resolver. O que vai resolver, o que vai trazer alívio à sua alma, o que vai encher o seu coração de alegria novamente, é somente a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, se debruce na palavra de Deus, medite nesta lei de dia e de noite. A palavra de Deus é pão, é o alimento para a nossa alma, é refrigério para a nossa alma. O que aqueles dois homens estavam precisando, o que aqueles dois discípulos estavam precisando, era de uma dose da graça e da palavra de Deus. E quando eles receberam, irmãos, no lugar do medo e da decepção, veio a alegria e o fervor espiritual novamente. Então, nesta manhã, eu quero deixar essa reflexão com os irmãos. Nunca se esqueçam, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dificuldade, ou a decepção que você enfrentou ou está enfrentando, lembre-se que Jesus, Ele está contigo. Ele está trilhando esse caminho com você. Você não consegue ver no início, porque você está muito focado no problema, focado na adversidade. Você está olhando muito para as circunstâncias, e isso está te impedindo de ver Jesus. Mas lá no final, no momento certo e na hora certa, Deus, Ele vai tirar a venda dos teus olhos, e você vai conseguir enxergar que toda essa luta você não enfrentou sozinho. E se você venceu, é porque Ele estava contigo. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é mais penetrante que qualquer outra espada de dois gumes. E a Tua palavra foi ministrada nessa manhã. E nós pedimos a Ti, Senhor, encha o nosso coração com fervor espiritual. Faça o nosso coração queimar por Ti. Faça o nosso coração queimar pela Tua presença, ó Pai. Faça o nosso coração queimar, ó Deus, para que venhamos a nos debruçar na Tua palavra. Deus, não deixe que as coisas deste mundo, não deixe, ó Pai, que todas as provações desta terra venham nos afastar da Tua presença, Senhor. Mas que o Senhor continue conosco, nos ajudando, nos auxiliando, caminhando esse caminho, ó Pai amado, que por muitas vezes terá espinhos, mas que o Senhor continue conosco, nos ajudando, nos dando força, nos auxiliando. Pai, nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia esteja conosco. Que o Senhor não retire de nós o Teu Santo Espírito e não nos expulse da Tua presença.
mas que os nossos corações venham a queimar por Ti, dia após dia, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, e assim nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.